Vocês para o insight mais importante do nosso canal. Talvez é um dos conhecimentos mais transformadores, um dos conhecimentos mais brutais que você já ouviu. Também é uma construção de conhecimento, mas também é uma desconstrução, porque aqui você vai ver a realidade que talvez você não enxergava. Então, talvez para você construir é preciso primeiro desconstruir, e eu já inicio esse insight com um alerta máximo, e é um alerta de utilidade pública. Portanto, senta aí, você que estava rolando tela, para tudo, fica aí quietinho, não role mais tela, pode aumentar o som do celular e colocar ele num canto aí, pode fechar os olhos, se quiser pode usar fone de ouvido também, e atenção máxima, porque hoje a filosofia andarilha, através desse humilde filósofo andarilho, vai te mostrar algo que os seus olhos não estão vendo. É isso que se trata. Pense e imagine agora, você acorda todo dia como você acordou hoje. De manhã, não importa se você está vendo agora de manhã, neste momento que o filósofo está gravando, porque é ao vivo, é papo reto, sem corte, sem edição, sem nada, é a verdade nua e crua. Se você está acordando agora, está assistindo a live do filósofo Andarilho, você é um dos privilegiados, porque você é um dos poucos que estão conhecendo uma das verdades mais profundas que está sendo revelada aqui passo a passo neste canal, que também é de utilidade pública. A verdade é sua. Então, se você acorda todo dia, você está vivo. Quando você acorda, você olha para o mundo e você vê as mesmas coisas. O que eu vejo, filósofo? Você vê a sua casa, vê a sua rua, vê gente, vê os seus problemas, vê as suas contas para pagar, vê o seu dinheiro, vê gente, vê celular, você vê basicamente a mesma coisa. Então você pensa que isso é a realidade, que a vida é só isso. Então, para continuar aqui, eu vou fazer a primeira revelação para clarear isso, se você acha que isso é normal. E a revelação bombástica é essa. Tudo isso que você vê aí, que você acha que é normal, é mentira, é uma mentira descancarada, é uma mentira brutal. Ah, filósofo, você está doido ou eu estou ficando doido? Não, não é nada disso. Na verdade, meus amigos e minhas amigas, não é uma mentira isso que você vê todo dia, as suas realidades aí no sentido falso. Não é uma mentira no sentido falso, mas ela é uma mentira no sentido incompleto, porque isso que você vê aí é como está escrito nessa tela, é só apenas uma fração daquilo que existe. Então, por isso que é uma mentira. Portanto, meus amigos e minhas amigas, isso aqui é poderoso. Portanto, o visível, o percebido, aquilo que os seus olhos enxergam e captam, o que seus ouvidos ouvem, isso aqui é mais poderoso ainda, é apenas uma migalha ou apenas uma fração, portanto, um pingo do oceano daquilo que está submerso. É poderoso isso, e agora, para te acordar, vai um pé na porta da sua consciência. Isso aqui é mais poderoso ainda. O invisível, meu amigo e minha amiga, o visível é só uma ponta do iceberg. O invisível, ele é brutalmente muito e muito maior. Para esclarecer isso agora, vou passar aqui para dar uma palhinha dos alfabetos dos átomos. Por isso lá assiste os outros insights, principalmente o insight Deus e os átomos. Assiste também todas as séries de insight, o insight sobre o alfabeto de todas as coisas. Então, meus amigos e minhas amigas, no alfabeto dos átomos, o filósofo Andarilho já te ensinou o universo
dos átomos, que é os alfabetos dos átomos, ou seja, as letras desse alfabeto dos átomos, são poucas letras, são cento e poucas letras, portanto, elas são finitas. É como as letras do nosso alfabeto, da língua portuguesa, que são 2 dúzias e poucas de letras, né? Em torno de 26 letras do alfabeto. E o que a humanidade escreveu com essas poucas letras? Escreveu a Bíblia. Escreveu a teoria da relatividade, a letra de música que te faz chorar, o bilhete de amor que mudou a sua vida. Agora vai um pulo do gato para esclarecer esta questão. Agora transfere isso para o alfabeto dos átomos, que é 4 vezes maior do que esse alfabeto da letra portuguesa aí que você faz e acontece com as combinações de letras. Ah, filósofo, mas eu não sei quais são os átomos, as letras do alfabeto do universo. É só pesquisar aí sobre a tabela periódica, nós podemos colocar aqui em outro momento. Neste momento eu não posso colocar porque a imagem é congelada na tela. Portanto, só dá uma olhada nessa imagem aí, pode gravar na mente, não precisa mais olhar. Mas, por exemplo, o oxigênio que você respira, ele é um átomo. Ele foi combinado com outro. O hidrogênio também é um átomo, que é muito comum. O nitrogênio que está composto também no ar atmosférico, o gás carbônico, o carbono, né, o nitrogênio. Essas são as letras, só para você entender. São muitas coisas invisíveis, você não vê o ar, mas ele está aí com os átomos. Então, com essas poucas letras, o que o universo escreveu? Isso só o universo, só antes do homem chegar, antes do homem existir. O que o universo escreveu? O que Deus escreveu? Escreveu a água que você bebe. Ele juntou o H2O. O que é o H2O? São 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, está na natureza. A natureza fez isso e Deus também fez isso. O ar que você respira, o que ele fez? Pegou 2 moléculas de 2 átomos de oxigênio e uniu, formou gases que respira e que te dá a vida e que é produzido através das fotossíntese das plantas. Olha que sabedoria! E esse corpo que você habita, o que ele é feito? É feito de átomos, as letras são os átomos. Foi combinações diferentes, foi a mesma combinação que formou a ave, formou você, as mesmas letras, as combinações foi diferente. Aliás, as letras são as mesmas, mas as combinações são diferentes. As mesmas letras que escreveram a Bíblia, escreveu também o livro que você lê aí. Escreveu esse insight que o filósofo, os pensamentos dos filósofos está falando aqui, é as mesmas letras, só muda as combinações. A estrela que brilha lá longe também é com as mesmas letras. Mas há algo muito mais profundo. E segura essa aí, porque agora vem o troco. E também vem o chute do ângulo, que o filósofo Andarilho gosta de chutar de longe na gaveta. Veja bem e guarde bem isso aqui. Se as letras, meus amigos e minhas amigas, dos átomos são finitas, isso aqui é poderoso. As combinações dessas letras são infinitas. Então, essas combinações que você vê aí, que já foi produzido, que é traduzido em coisas, ela é apenas uma fração, por isso que você vê só um pouco, isso que você vê é falso, porque é incompleto. É igual a letra, com essas 26 letras, o que nós temos escrito é muito pouco na possibilidade que pode ser feito com essas 26 letras. Antes, o conhecimento, ele multiplicava a passos de tartaruga, talvez demorava 50, 10, sei lá quantos anos, talvez 20 anos para dobrar o número de conhecimento, talvez 100 anos, dependendo da época. Hoje, falam por aí que esses conhecimentos é dobrado a cada 2 anos, talvez até menos com a velocidade da IA, que vocês veem aí na tela, que já existia há 100 anos, já existia ela. Ah, filósofo, explica isso aí. Calme, continue assistindo os sites, vamos passar que o filósofo vai explicar mais na frente. Então, meus amigos, onde estão todas essas combinações que ainda não foram escritas? Está na IA que existia há 100 anos, ela já existia, mas o homem ainda não tinha desenvolvido a capacidade de combinar as letras para formar a IA, por isso que ela só apareceu agora. Quantas possibilidades tem para ser escritas? Combinações de novas letras, tanto do alfabeto propriamente dito da sua língua, pátria, mãe,
quanto da língua do universo para ser escrito e transformado em coisas boas, hoje, amanhã, depois e nos próximos anos. Olha que maravilha isso. Onde estão essas coisas? Onde estava? Elas estavam aí, elas já existiam, isso é poderoso. Então, meus amigos e minhas amigas, é assim com a filosofia andarilha. Às vezes você não entende o que eu falo para vocês. Reveja o vídeo de novo, assistam também os outros insights todos, porque algumas falas, elas são simples, até o meu menino aqui de 6 anos entende a minha fala, mas algumas falas elas são profundas, e às vezes precisa de repetir o vídeo, precisa de assistir os outros insights, porque são ganchos, e o filósofo andarilho não tem como controlar isso, porque que é ao vivo. Não tem cortes, só tem fala, não tem rosto, não tem edição. E assim, o filósofo vai falando na medida que ele vai tendo, que ele vai refletindo. Então pode ser raso, pode ser médio, pode ser muito profundo, não tem como controlar isso. Então, meus amigos e minhas amigas, para esclarecer ainda mais essa reflexão, a inteligência artificial não estava num computador trancada. Ela também não estava dentro de um chip, dentro de um fio. Ela não estava. Aonde ela estava, então, o filósofo? Ai, todas as criações que você usa hoje, elas estavam trancadas dentro das possibilidades que o homem ainda não havia descobrido essa chave dos átomos. Isso é poderoso. Assim como há bilhões de possibilidades ainda trancadas que vai ser descoberta daqui a pouco, talvez amanhã, depois, ou nos próximos anos. Por isso que isso tudo, esse paraíso, essa maravilha que a gente vive aqui hoje, essas facilidades, é só a ponta do iceberg. O maior ainda está submerso. Isso é brutal, isso é poderoso, entendam isso. Essas possibilidades estavam escondidas nas letras dos alfabetos dos átomos. Ficaram lá adormecidas por anos, séculos, até ser descoberta, como tem milhões também. Olha aí o segredo da criação, nós desvendando o código de Deus, o código da criação do universo, que também foi o código que Deus usou. Então, meus amigos e minhas amigas, essas possibilidades todas estavam lá esperando alguém descobrir a chave com a sua inteligência e depois colocar ação, coragem e combinar as letras para escrever esse livro maravilhoso que a gente lê agora. Através dessa conexão sem fio, desse celular que você me assiste, da IA, dos produtos que chega em nossa casa, é só com um clique, um botão, chega um iFood, chega uma compra, chega aquilo outro, de uma viagem que você compra. Antes o transporte era cavalo, hoje é avião, o avião também estava lá, foi descoberto depois. Olha que maravilha que nós vivemos hoje. Isso tudo já existia há 100 mil, desde que o mundo existe, isso já existia dentro das possibilidades e ainda existem coisas muito maiores. Então não duvide que o homem vai chegar à Lua, a Marte, essas coisas aí e desvendar o planeta. Não duvide nisso. Isso é o universo das possibilidades. O que a gente vê aqui é falso porque está incompleto. Então por isso nós precisamos ter olhos, e o filósofo andarilho está te levando mais profundo agora, por isso assistem, compartilhem para todo mundo precisa ouvir o que é profundo. Então, meus amigos e minhas amigas, isso aqui é poderoso. Tudo que existe hoje, um dia, ele foi invisível, o celular era invisível, a IA era invisível, o avião era invisível, o carro era invisível, e depois, como que ele se tornou visível? Porque já existia no universo das possibilidades. Então, tudo que é invisível hoje pode ser visível amanhã. Ele já existe no agora, pois existe também nas possibilidades, é nela que habita essas coisas. E agora, meus amigos e minhas amigas, para refrescar um pouco esse insight e tranquilizar mais, o filósofo andarilho vai dar um chute de placa na neurociência que ela explica.
por exemplo, que o seu cérebro processa em torno de 11 milhões de bits de informações por segundo. São muitas informações, milhares de informações, mas o seu consciente só processa 50 bits. É muito pouco. Observe a diferença de 11 milhões para apenas 50. Ou seja, você só vê 0,005% da realidade. O restante está submerso. Por isso que isso que você vê aí, que o filósofo enxerga aqui, ela é uma fraude. É uma fraude no sentido não de ser falso, mas que é incompleta, que existe muito maior. Então, por isso, você é muito maior do que aquilo que você pensa que é. Então, a filosofia andarilha esclarece. Veja bem e guarde bem isso aqui. O iceberg é apenas essa pontinha desse 0,05% que você vê. O resto está onde, filósofo? Está lá embaixo. Está no invisível. Isso aqui é ainda mais poderoso. É esse gigante invisível que está submerso, que é o universo das possibilidades, é o que sustenta essa pontinha do visível que você vê aí agora, que é o seu carro, que é a sua casa, que é o dinheiro e todas as coisas que o dinheiro pode comprar, essa conexão que o mundo tem, isso que você vê, é só a pontinha do iceberg que é visível, que é sustentada por um monstro das possibilidades invisível. Significa que nós vamos ter mais descobrimento, mais maravilhas para usar para o lado do bem. E agora, meus amigos e minhas amigas, para acalmar o ânimo, eu venho aqui com um exemplo bíblico, porque é sempre importante. A Bíblia é um livro de referência, não importa se você é cristão, se você acredita nela ou não, ou se você lê como literatura. É um livro de conhecimentos antigos. O filósofo já disse aqui que a Bíblia deveria ser um livro humanitário obrigatório, mas algumas entidades, instituições o sequestraram e tomaram, mas a Bíblia é um livro humanitário, todos devem ler. Tirar aquilo que acha que é importante, ela nos ensina. Você lembra da história de José do Egito? Já contamos ela aqui, mas nós podemos relembrar um pouquinho para encaixar dentro desse contexto, dentro dessa reflexão. Ele sonhava, e o que os irmãos faziam? Os irmãos dele zombavam dele. Lá vem o doido, lá vem o sonhador, chamava José do Egito disso. Mas o que ninguém via é que os sonhos de José eram as letras do alfabeto invisível do universo que só ele enxergava. O visível, José no poço. O visível era José preso. O visível era José esquecido, vendido. E o que era o invisível? Era o José governador, o Salvador, o José escolhido. Olha aí que até a Bíblia traz exemplo das grandes possibilidades, daquilo que é o que está submerso nesse gigante das possibilidades. Isso aqui ainda é muito mais poderoso. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o que você chama de fracasso hoje, agora, nesse exato momento, pode ser apenas o invisível se preparando para explodir, para ver a claridade. Amanhã, acredite, o filósofo não está pregando, não é um culto religioso, não é nada disso, é esclarecimento, mas o filósofo fica empolgado com essas maravilhas que vai surgindo através da reflexão, através dos tentáculos, que a gente vai emitindo e captando as informações, juntando os pontos, ligando os pontos e decifrando algumas partes deste vocabulário, deste alfabeto rico, que é finito em letras dos átomos, mas com as possibilidades infinitas. É disso que se trata. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu venho aqui dizer que tudo que você usa hoje e acha moderno, por exemplo, como o celular, as conexões da infraestrutura da internet, o carro elétrico, a cura para essas doenças, muitos remédios, laboratórios produzindo, a IA, que é uma grande descoberta, os carros, aviões, toda essa maravilha, esse ecossistema. Isso aqui é poderoso. Isso já existia há séculos. Isso é um privilégio nosso de estar usando hoje, mas já existia há séculos. Podemos dizer que desde que o mundo foi criado, isso já existia nas possibilidades dentro das letras dos átomos.
Então, meus amigos e minhas amigas, não existia no visível. Entendam isso aqui, mas isso tudo já existia há séculos, há milênios. Existia, onde filósofo? Existia no invisível, que é disso que nós estamos falando, que é do que está submerso, que está vindo para a superfície pouco a pouco. Nesse momento que nós estamos vendo só a superfície, essas maravilhas, e nós já achamos demais. Já existia esse potencial como possibilidade antes. É como as letras esperando para alguém combinar. E nós ficamos felizes, mas existe muito mais. Isso é como um grande milagre. Na verdade, é um grande milagre dessa descoberta. Por isso, compartilha, dá like, manda para todo mundo, manda para os analfabetos, para os ignorantes, como esse filósofo Andarilho, manda para os sábios, para os doutores. Alguém tem que aprender algo com alguém menos sábio, assim como eu aprendo com vocês. Agora, atenção e muito cuidado aqui. O ser humano tem um problema, e principalmente o ser humano moderno, ele tem esse problema que ele só acredita naquilo que vê. Ele pode dizer assim, filósofo Andarilho, como é que eu posso acreditar se eu não vejo? Para mim isso não existe. Entenda isso é um lindo engano. Isso que você vê é apenas a ponta do iceberg. Isso que nós usamos hoje aqui não existia há 10 anos atrás, há 20 anos, no visível, mas existia dentro das possibilidades desde que o mundo existe. O que não tinha feito era a combinação das letras para formar essa escrita da internet, da IA, do seu carro elétrico, dos aviões. Dessa maravilha que você usa aí. O mundo está evoluindo a cada dia. Não, está evoluindo. Mas o mundo está piorando em algumas coisas, sim. O filósofo já explicou isso aqui. É por causa da razão, da consciência. As letras do alfabeto elas não são boas e nem ruins, apenas letras. E que os átomos também, já falamos que é energia. Então, como as letras do alfabeto, você pode escrever amor ou ódio. Como as letras dos átomos, você pode produzir um avião que carrega passageiro, ou você pode produzir bombas, ou aviões para carregar bombas também. É uma coisa ou outra, depende do que o homem constrói com a sua razão, com a sua consciência. Por isso é a importância de ensinar às crianças o bem, ensinar às crianças também as letras dos átomos, e que ele é feito das mesmas letras, para que eles protejam a si mesmo e os meios. Então, meus amigos e minhas amigas, o problema da humanidade moderna é que ela só vê só aquilo que acredita. Isso é um lindo engano. Por exemplo, você não vê o vento, mas você sente a brisa. Você não vê o rádio, mas você ouve a música. Você não vê Deus, mas muitos sentem. E Deus está realizando maravilhas agora na vida de muitas pessoas. E agora vem o pulo do gato da sabedoria andarilha. Vamos já partir para o final deste nosso insight. O invisível não é irreal. Isso aqui é poderoso. O invisível é apenas um útero real. O que isso é? Tudo que nasce, antes de nascer, estava lá. O invisível estava esperando, estava gestando. É como um útero. Talvez vai surgir amanhã, quando alguém destrancar lá e abrir a próxima maravilha do cofre que tem para a humanidade. Amanhã é as combinações de letras. É tirando do que está lá no fundo e trazendo para a superfície, para a claridade, através da escrita clara. E agora, meus amigos e minhas amigas, eu entrego agora uma chave mestra do conhecimento para vocês usarem. Você sofre porque só olha para o visível, isso que causa sofrimento. Você desespera porque só acredita no que os seus olhos tocam. Mas a filosofia andarilha e o filósofo andarilho te convida agora para um momento. Pense e imagine. Todas as soluções para os seus problemas, elas já existem. Está lá embaixo no submerso. Talvez essa pontinha do iceberg que você vê aí são só problemas, mas a solução está embaixo. Elas já existem, olha só que poderoso é isto. Por isso não se desespere, não piore as coisas. Lembrando que isso aqui é uma reflexão filosófica, a filosofia prática, não é culto religioso, não é nada disso que vocês estão pensando. É apenas uma conversa, um papo franco.
para o letrado, para o desletrado, para o ignorante como esse filósofo andarilho que vos fala aqui agora, que não entende algumas coisas básicas. Então, os seus problemas aí é só a ponta do iceberg, mas as soluções, que são infinitas possibilidades, está embaixo, estão infinitas soluções lá embaixo, é só ter calma e trazer para a tona, para trazer para a superfície essa solução, que são invisíveis, mas ela está lá embaixo esperando você combinar as letras certas. Talvez para a cura que você precisa, talvez para o dinheiro que vai chegar, talvez para o amor que vai bater à sua porta. Olha que poderoso isso. Talvez para a paz que vai acalmar a sua alma, acalmar o seu íntimo. Acredite, não importa o que você está passando aqui agora, todas as soluções já existem como possibilidade, só faltam combinar as letras. Então, meus amigos e minhas amigas, o visível é o passado congelado. O invisível é o futuro dançando que vai emergir agora mesmo. Depende de você arranjar as letras, combinar as letras desses átomos, as possibilidades e formar maravilhas. Então, meus amigos e minhas amigas, este canal é de utilidade pública porque ele te ensina a enxergar com os olhos que não vê, porque quem só vê, sofre. Então tem que enxergar com os outros olhos das possibilidades para enxergar soluções. E quem enxerga as infinitas possibilidades naquilo que está submerso, ele transforma, ele vive mais consciente. E agora uma pergunta para ficar vibrando. Se a IA demorou 100 anos ou mais para sair do invisível, se o avião demorou séculos para sair do sonho, se a cura demorou décadas para sair do laboratório, o que você está esperando para trazer para o visível as suas soluções que você precisa para a sua vida aí agora? Faça essa reflexão e fique com ela. Um forte abraço desse seu amigo de vocês, filósofo andarilho. O invisível está te aplaudindo agora.